Já Felipe Luiz recuou e deu ok para o Flamengo, embora ainda exista um pequeno entrave. E repercute também uma informação que vem da Itália e dá conta de que Arthur Jorge já está apalavrado com o Flamengo. E o zagueiro Vitão vai jogar no Cruzeiro ou no rubro-negro? O vídeo também fala que o São Paulo pensa sobre o interesse rubro-negro em Marcos Antônio. E Marcos Leonardo corre o risco de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Será que dá para imaginá-lo jogando no futebol brasileiro? Interessados não vão faltar. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também do plano B do Flamengo para Felipe Luiz. E ele atende pelo nome de Arthur Jorge. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, agradecer por todo mundo que tem assistido, bons índices de audiência por aqui. Se você já é inscrito, não esquece de deixar like. Se ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho para ficar por dentro de tudo que tá rolando no mercado, beleza? A saideira do giro de notícias, Carlinhos, centroavante do Flamengo, que esteve emprestado ao Vitória, será jogador do Remo em 2026. Carlinhos acertou sua saída do rubro-negro, carioca, para defender o time de Marcos Braz. Quero falar agora sobre um ex-jogador do Flamengo que faz sucesso na Europa. Você lembra dele? André, atacante de lado de campo, 23 anos de idade. Esse jogador foi formado no América do Rio e contratado para o Sub-17 do Flamengo. Chegou a atuar no time principal rubro-negro, foram 9 partidas e 1 gol marcado. Não conseguiu se destacar no Flamengo e acabou sendo emprestado por Estrela Amadora. Foi no Rio Ave, seu clube seguinte, em que ele conseguiu arrebentar. Temporada atual de 16 jogos, 5 gols e 5 assistências. Pois o André, hoje com 23 anos de idade, interessa ao Bayer Leverkusen e ao Olympique de Marselha. Inclusive, representantes do time francês estão em Portugal para avaliá-lo de perto. A tendência é que surja nos próximos dias uma proposta oficial. A pergunta que você deve estar se fazendo, mas Nicola, o Flamengo tem direito a algum percentual desse jogador? Não. O Flamengo abriu mão do atleta e vai ficar, em caso de negociação, em definitivo, com um percentual pequeno pelo mecanismo de solidariedade que calcula o período dos 12 aos 23 anos, quanto o clube tem. O Flamengo deve ficar com mais ou menos 2,5% do total do negócio. Quero falar agora sobre o Flamengo e o plano B do rubro-negro para Felipe Luiz. Já é conhecido, Arthur Jorge, treinador que passou com sucesso pelo Botafogo, conquistando o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América de 2024. Quem trouxe essa informação foi o Vene Casagrande. O setorista do Fla assegura que a prioridade segue sendo a renovação do contrato do Felipe Luiz, como a gente tem contado para vocês. Mas diante da enorme dificuldade em se acertar com Jorge Mendes, o empresário português do treinador rubro-negro, o Flamengo já começa a pensar em alternativas. O Arthur Jorge é querido por basicamente todo mundo que cuida do departamento de futebol do Flamengo, entre eles José Boto e o presidente BAP. Vale a lembrança de que o Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan do Catar e sua multa rescisória é de 6 milhões de euros. Repito, prioridade do Flamengo segue sendo em renovar o contrato do Felipe Luiz. Mas com a proximidade do fim do vínculo, o acordo se encerra em 31 de dezembro, e sem acordo, o Flamengo se viu obrigado a buscar alternativas. Se não houver avanços em relação ao Felipe Luiz, o Arthur Jorge será contactado. Já contei para vocês que o Flamengo chegou ao seu limite em relação à proposta financeira, que faria do Felipe Luiz o segundo técnico mais bem pago entre treinadores de time de futebol no país, só atrás de Abel Ferreira. Ainda assim, Felipe Luiz pediu mais dinheiro e algumas condições para sair em caso de propostas do futebol europeu. Há quem imagine no Flamengo que essa renovação vai acontecer, mas outras pessoas já se mostram bastante preocupadas com o não acerto, até por isso a necessidade da busca por um outro nome. Representação do Flamengo está marcada para 14 de janeiro, embora o novo técnico ou o Felipe Luiz ainda possa alterar essa data. No dia 24 de janeiro, o Flamengo já tem decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E em 28 de janeiro tem início o Campeonato Brasileiro. E Felipe Luiz acabou cedendo à pressão e aceitou a última proposta salarial do Flamengo. Mas calma, ainda resta um pequeno detalhe para que a permanência esteja confirmada. Embora tenha aceitado a proposta que foi feita a ele, Felipe Luiz exige que o Flamengo garanta um reajuste a seus 2 auxiliares técnicos, o Ivan Palanco e o Diogo Linhares. O Flamengo discorda do reajuste para esses 2 funcionários, entendendo que se o Felipe Luiz quiser, ele repassa parte do reajuste que conseguiu.
O acerto entre Flamengo e Felipe Luiz prevê um salário de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Felipe acabou cedendo depois da pressão e de uma série de informações desencontradas. Houve quem dissesse que o Felipe Luiz pediu R$5 milhões por mês de salário. Informação que eu tenho é de que a maior pedida feita pelo representante dele, o Jorge Mendes, foi de R$2,5 milhões fixos por mês e livres de impostos, o que equivale a dizer que o Felipe Luiz gostaria de ganhar o mesmo que Abel Ferreira no Palmeiras. O Flamengo não aceitou, impôs a condição de uma resposta até esse domingo, sob o risco de fechar com outro técnico. Felipe Luiz concordou com essa renovação, com esse reajuste salarial. Hoje o Felipe ganha R$300 mil por mês, mas há esse impasse em relação a seus dois auxiliares. Outros detalhes do contrato: vínculo de 2 temporadas, multa rescisória baixa em caso de ofertas dos clubes do exterior. Essa foi uma exigência feita pelo Felipe Luiz. Só para completar, é importante contar que esse assunto deve ser definido nas próximas horas, até porque Arthur Jorge, comandante do Al Rayyan, foi contactado e acenou de maneira positiva com a possibilidade de assumir o rubro-negro a partir de 1º de janeiro. Preciso te atualizar agora sobre o Flamengo. O BAP conversou durante horas com os sócios do Fla e fez uma série de revelações e promessas importantes. Primeiro, o BAP apresentou os números, a situação financeira do Flamengo, que é espetacular. O Fla vai terminar a temporada de 2025 com uma receita recorde na história do Brasil e da América do Sul, R$2,7 bilhões. Nunca qualquer clube daqui havia conseguido ultrapassar a barreira dos 2 milhões de arrecadação. Crescimento em relação ao ano passado de 761 milhões de reais. O BAP até fez essa comparação. Só o que o Flamengo cresceu em receita equivale a quanto o São Paulo faturou ao longo de toda a temporada de 2024. A dívida foi reduzida de 346 milhões para 96 milhões e aqui vem uma parte importante. O BAP ficou chateado de o Flamengo dever tão pouco. Ele acha que o clube, com a capacidade de receita do Flamengo, não pode ter uma dívida tão baixa. Então o Flamengo pode, na base da alavancagem, ter uma dívida de 300, 400 ou até 500 milhões. Ou seja, o Flamengo deve ser mais ousado na hora de investir. O BAP chegou a dizer que se soubesse que seria campeão brasileiro da Libertadores, teria gasto muito mais com reforços na última janela. Para completar, superávit de 328 milhões de reais em 2025, contra um prejuízo de 3 milhões de reais da temporada passada. A projeção financeira para 2026 é de 1 bilhão e 800 milhões. Se existirem títulos, o Flamengo mais uma vez ultrapassará os 2 bilhões de reais. Separei algumas das frases de efeito do presidente do Fla, abre aspas: o Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista de receitas econômicas. BAP também disse, abre aspas: a gente não vai mais deixar que nenhum clube gaste mais do que a gente em uma janela no Brasil. Para completar, acredito que em 2029 o único clube do Brasil que não vai ser SAF será o Flamengo. E você, torcedor rubro-negro, qual o seu grau de otimismo com os próximos anos do Fla? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só para completar, negociações entre Felipe Luiz e Flamengo ainda não estão fechadas, embora tenham existido pequenos avanços nas últimas horas. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes e atualizadas do Flamengo neste domingão, né, com muita agitação, muita informação legal de bastidores de mercado da bola do maior clube do Brasil, né, Felipe Luiz cedendo aí ao Mengão, e teve a possibilidade também que a imprensa lá da Itália estava falando que Arthur Jorge poderia pintar no Flamengo. E muita informação importante. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do Mengão. Combinado? A gente encerra por aqui. Um grande abraço no seu coração e segue para mais. Até o próximo vídeo. Fui!